Então, boa noite a todos. Esse tema, ele veio para mim trazer ele depois que a gente falou um pouquinho da jornada do espírito, que eu acho muito pertinente trazer ele, sobre os nossos setênios. Alguém aqui já ouviu falar, né? Eu acredito que sim. O setênio, ele ocorre de 7 em 7 anos e ele está inteiramente ligado com os nossos chakras. Quando a gente fala de setênio, eu vou perguntar para vocês têm vocês já perceberam algum movimento, alguma crença, algo que vocês querem no pensamento, vocês sabem que vocês têm força, vocês podem conseguir fazer aquilo, mas que no corpo, na vontade, na ação, é como se tivesse algo que travasse vocês? Se vocês quiserem responder no chat ou ligar o microfone, se sim, se não. Por quê? Quando nós falamos de setênios, nós temos que retornar para a nossa jornada do espírito, né? Na aula anterior, eu falei que o espírito é uma energia pura, ele passa pelo cinturão zodiacal. Dentro desse cinturão zodiacal, os signos, né? As energias, o campo magnético de cada signo vai fazer a separação de tudo aquilo que nós lutamos, Ares, de toda a nossa guerra, da coragem que nós tivemos para buscar os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo aquilo que nós conquistamos, né, materialmente, todos os nossos valores internamente e externamente, touro, e assim sucessivamente. Depois que o nosso espírito caminha por esse cinturão zodiacal e esses arquétipos, né, esses signos, começa a formatar essa energia, ele vai para avistar o sistema solar, que é a direção onde o nosso espírito ele vai focar no Sol. Ele vem em direção a esse Sol, e quando ele passa por esse cinturão zodiacal, ele pega o espectro solar. E aí ele cria a sua primeira aura, vai se relacionar com os nossos 7 chakras. São as 7 cores universais. Depois ele vai adentrar na matrix da mãe, né, da mulher, que é uma corneta que ela tem no alto da cabeça, que é onde o espírito passa. Ele fica ali, alojado na matrix, durante 3 meses. São 3 meses de gravidez espiritual. Dentro dessa matrix, ele já desenvolveu, ele já sabe a roupagem que ele vai usar nessa vida, se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher. Ele já tá mandando essas informações para o corpo da mãe, lá para o ovário, para que ela receba o espermatozoide perfeito, que vai ser contribuição para ele nascer, para ele formatar e ele ter essa roupagem. Dentro desses 3 meses de gravidez espiritual, a mulher não sabe que ela está sendo grávida, que ela está grávida, né? E ela está vivendo a sua vida. Ela está saindo para festa, ela está trabalhando, está tendo briga com os pais, e assim sucessivamente. Tudo isso vai gerando traumas, que vai dificultar o processo de desenvolvimento desse espírito, desse embrião que vai ser formado. E aí, no quarto mês de gravidez, que será o primeiro, né, onde ela vai ter o coito com o seu namorado, com o seu esposo, e vai fecundar esse óvulo, ali é o primeiro mês de gravidez física, onde ele vai ser gerado, mas ali o espírito já caminhou e já está 3 meses dentro da mulher. Então, tudo que essa mulher, ela sentir, você que está aí me assistindo, eu que estou aqui, tudo que a nossa mãe sentiu de amor, de alegria, de felicidade, tudo isso nós sentimos também. A placenta da mulher, ela serve como uma barreira. Ela barra as toxinas para não chegar ao feto, para não chegar no embrião, para não nos machucar muito. Mas as ondas vibracional do pensamento, do medo, do amor, da alegria, tudo isso passa. E é isso que cria os traumas intrauterinos, que é alojado no osso da criança, informação.
porque se fosse alojado em algum órgão, a criança morria. Então, quando a criança nasce, a mulher vai aí caminhar por mais 9 meses, né? Até ela gerar esse bebezinho lindo aqui. Então, quando esse bebezinho nasce, ele já nasce. Tu acha que ele nasce assim, lindo, liberto? Não, ele já nasce com muitas questões. Antigamente, principalmente, que as pessoas não tinham essa concepção de que quando está gerando um bebê, tudo que a mãe sente, o bebê vai sentir. É por isso que nós, alquimistas, quando tem alguém no nosso consultório, alguma cliente que está pensando em engravidar, ela já está ali, provavelmente tem um espírito já na sua matrix. Então, a gente já alerta para ela tomar cuidado, ou observar as suas emoções, porque tudo isso vai interferir na formação do feto, né? E a criança, dependendo dos traumas, pode nascer com sequelas, várias físicas mesmo, e também neurológicas. Crianças que a mãe tentou abortar, nasce com medo, né? Com pânico de morte. Por quê? Porque sentiu esse trauma. Então, quando uma criança nasce, a gente ela vai começar a vivenciar os 7 chakras delas. E para que ela possa começar a vivenciar isso, ela já vai sendo recebida com o quê? Com traumas, né? Traumas na gestação, quando nasce, dependendo como essa criança foi gerada, como nós mesmos fomos na hora do nosso parto, se não foi humanizado, tanto de impacto que isso afeta na nossa vida. E esses traumas, quando são traumas de mais fluidos, vamos dizer, o medo que a mãe passou, ou um estresse, esses traumas eles vão sendo soltados ao longo do crescimento da criança, alguns deles, tá? Vai sendo soltado ao longo do crescimento da criança. O osso vai crescendo e vai liberando esses traumas. É por isso que tem muitas crianças que passaram por muito trauma que sentem muitas dores nos ossos quando elas estão crescendo. Por quê? Porque é trauma sendo liberado. Eu tenho uma conhecida que ela foi adotada e a mãe dela era uma garota de programa, né? Bebia, não queria ela, bebeu a gravidez inteira. E com 3 meses, com 3 dias de nascido, ela foi dada para uma família. Quando essa criança, eu acompanhei que era conhecida bem próxima, então eu acompanhei a jornada dela. Quando ela tinha uns 4, 5 anos, 6, levaram ela no médico, porque ela morria de dor nos ossos. Era como se ela falava na fala dela, né, de criança, é como se estivesse quebrando. Depois, né, quando a gente vai estudando, você vai entendendo o que são esses traumas. Só que os traumas, eles não simplesmente saem. Eles têm também aqueles que é alojado. Uma mãe que pensou em abortar. Meu Deus, eu estou grávida. E agora, né? O que meu pai vai falar? Eu vou ser expulsa de casa. É melhor abortar. Você pensou, a criança recebeu trauma. É um pensamento. Ponto. Esses traumas ele vai perseguir no nosso caminho, no nosso campo áurico, que isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E é aqui, quando você nasce, quando você nasceu, que você começa a iniciar os seus setênios, que são de 0 a 7 anos, de 7 a 14, de 14 a 21, de 21 a 28, de 28 a 35, de 35 a 42 e de 42 a 49. Como que acontece os chakras? Como acontece a teoria dos setênios juntamente com os chakras. Nós vivenciamos, dos 0 aos 7 anos, nós vamos vivenciar o chakra básico, né? A segurança, a confiança, o pé no chão. Dentro desse chakra básico, aqui é o nosso, peguei um exemplo, tá? Esse humano tá aqui, os chakras, que todo mundo conhece, eu acredito. Nós temos a cor vermelha, que é o mais denso, chakra básico. Nós temos a cor laranja, o chakra esplênico. Nós temos o umbilical, o amarelo. Nós temos o cardíaco, o verde.
nós temos o laríngeo, que é o azul, e nós temos o frontal, que é o índico, esse azul mais escuro, e nós temos o coronário, que é o lilás, né? O chakra básico, ele é dos 0 aos 7 anos. É quando a criança ela vai começar a se conhecer e se estruturar para que ela possa viver, né? Trilhar um caminho. Nós sempre falamos que de 0 a 7 anos, para a alquimia, e a gente vê isso na prática, em consultório, crianças precisam muito do seu pai nessa idade. Porque ele é o pai, o chakra básico está relacionado com a serpente, o DNA paterno, a cauda da serpente, que é a ação. Não é à toa que crianças, quando são abandonadas, vão para o lar de adoção, que elas não têm um contato, que fica lá, né, só as mulheres cuidando, elas não têm nem feição, porque é o pai que traz essa força. Do 0 a 1 ano, a criança ela está vibrando no chakra básico do básico. Nessa idade, a criança, tudo para ela, o mundo faz parte dela. Ela chora, vem alguém e dá um peito. Ela fez caquinha, vem alguém e limpa a bundinha dela. Ela está com calor, vem alguém e dá um banho dela. Ela fala, tudo faz parte de mim. Então é a hora que ela esperneia, que ela chora, porque o todo é ela. Quando ela faz de 1 a 2 anos, ela está vibrando o básico, o chakra básico, mas ela começa a acessar a energia do chakra esplênico. É onde ela começa a tocar os seus dedinhos, ela começa a tocar os seus pezinhos, começa a olhar que o que é dela, o que é do outro. E o chakra esplênico é o chakra que na astrologia é relacionado com a casa 3 e a casa 5, o nosso valor de corpo, a nossa sensualidade, o nosso auto-amor. Então, essa criança está se conhecendo. De 2 a 3 anos de idade, essa criança está no chakra básico, ainda no chakra básico. E o que é esse chakra básico? É a segurança, é o caminhar, é eu ter um solo para me firmar. Se com de 2 a 3 anos essa criança está nesse chakra básico, então tudo para ela, do 0 a 1 ano, tudo era dela. Agora, de 1 a 2, ela começou a sentir que ela tem os seus dedinhos, que ela é ela, a mamãe é a mamãe, papai é o papai. Mais de 2 a 3 anos, ela começa a vibrar no básico, mas ela começa a tocar também o chakra umbilical, que é o chakra das nossas emoções. Nessa parte, ela começa a acessar esse seu emocional. Você leva uma criança no mercado e ela fala, mãe, eu quero aquilo. Você não dá, ela esperneia, ela grita. Por quê? O emocional dela quer aquilo. E aí você não entende. E o que a maioria dos pais fazia? Cala a boca, dava os beliscão. Se o menino chorasse, você é homem não chora, fica quieto, engole o choro. Tudo isso está impactando diretamente no corpo áurico dessa criança. E qual foi a idade? Ela estava com de 2 a 3 anos. Chakra básico do esplênico. A segurança do emocional. É um horário é uma idade que você tem que trabalhar com a criança para que ela entenda a sua emoção. Como? Por que você está gritando quando a criança esperneia? O que aconteceu? Ah, eu estou brabo. Então, por que está brabo? Grita, grita. Ela entender as suas emoções. Mas a gente não foi ensinado assim. Então, aonde que afeta? Afeta aqui, ó, no básico do umbilical. Então, vai ficar uma sujeirinha na vida dessa criança. A primeira sujeira, o primeiro trauminha. Depois, essa criança vai vibrar, quando ela chegar dos 3 para os 4 anos, ela vai começar a vibrar no chakra básico, mas ela vai começar a tocar o chakra cardíaco, o amor incondicional, o eu e o outro. E dentro desse, quando ela começa a tocar nesse chakra cardíaco, ela começa a falar, papai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Ela começa a ser carinhosa, ela começa a abraçar.
Só que os pais, antigamente, e até hoje em dia, né, alguns, tá tão fascinado em querer trabalhar para dar o melhor para o seu filho, aquilo que não teve, esquece o principal, o amor. A criança dos 3 para os 4 anos, ela está vibrando nesse chakra básico do cardíaco. Então, ela precisa desse contato com o amor. Se ela chega para uma mãe que acabou de chegar do trabalho e tem que fazer a comida, mamãe te ama, ah, tá bom, mamãe te ama também, deixa a mamãe fazer aqui as coisas, e não dá esse toque, esse carinho para essa criança, ela vai se sentir é, como se ela fosse rejeitada. Ela começa a sentir um vazio, que ela está tocando o chakra do amor incondicional, o chakra que vai futuramente lidar com a sua relação com a outra pessoa, um futuro relacionamento. E é aí que muitas crianças, quando não têm esse contato, por isso na consulta a gente sempre pergunta como era a relação sua com seu pai, com a sua mãe, né? Ele dava atenção? Ele chamava? Por quê? Ah, hoje todo mundo fala assim, nossa, mas eu entendo meu pai, né? Meu pai, ele trabalhava muito fora, não dava muita atenção, mas hoje eu entendo. Mas quando você era criança, será que você tinha cognição suficiente para você entender? Não. Você cresce, né, sentindo um vazio, sentindo que falta alguma coisa. E isso, o que que vai acontecer? Se foi com mãe, a pessoa pode ficar dependente, se for um homem, ele vai querer se relacionar futuramente com uma mãe, que uma mulher que dê aquele carinho para ele. Talvez ele até entre numa relação conturbada, mas a pessoa dá aquilo que faltou. Aí gera as confusões. Se for um pai que não deu atenção, no caso de uma mulher, isso varia muito, que é caso para caso, vida para vida, essa mulher pode caçar um pai. O homem pode meter o tapa nela, mas ele dá o carinho quando ele quer. Então, falta isso. Então, aqui nós já temos mais um traumazinho dos 3 para os 4 anos. A base dessa pessoa está se formando ainda. E olha aí, já temos traumas. Então, dos 4 para os 5 anos, essa criança ela vai começar a vibrar no básico do chakra laríngeo. E dentro desse, quando ela começa a tocar esse chakra laríngeo, ela começa, é a hora que a criança pergunta tudo. Por quê? Por que isso, mãe? Por que a senhora está fazendo aquilo? Por que a senhora deixou aquilo com meu pai? Por que meu pai deixou, não foi jogar bola? Começa a perguntar. E os pais, eles têm paciência? Por quê? Às vezes é culpa do pai? Não. Os pais, eles estão querendo trabalhar para sustentar a coitada da criança. Sustentar você, me sustentar. Não é assim? Só que aí, o que que acontece? A criança começa a perguntar, o pai está estressado do trabalho. A mãe tá brigada com a vizinha e com a prima, então tá descontando, soltando os cachorros pelo nariz. Então a criança começa a perguntar, cala a boca, menino. O que é que acontece no cala a boca, menino? Cria mais um trauma aqui, no básico, no chakra básico do laríngeo. Então, essa criança futuramente não vai ter segurança para se perguntar alguma coisa com o professor, não vai ter segurança para falar aquilo que ela quer, por quê? Tem um trauma aqui, ó, no campo áurico dela, né, a aura, lá quando ela estava formando o chakra básico do laríngeo. E aí passou, né? Já deu esse trauma e vai e vem outros traumas cada vez mais. E aí, quando ela chega nos 5 para os 6 anos, ela começa a vibrar no chakra básico do frontal. É onde que a maioria das crianças, eu não sei, você já teve amigos imaginário? Comenta aqui comigo. Porque essa, quando a criança passa do básico do frontal, quando ela está no chakra básico, de 0 a 7 anos, ela está andando, caminhando, entendendo o chakra básico, entendendo o que ela é, se formando, e ela vai acessando as energias dos outros chakras. Quando ela chega dos 5 para os 6 anos, que ela está vibrando o chakra frontal, ela começa a ter a percepção, a criatividade, a visão de futuro, porque o chakra frontal, ele é ligado com a casa 9 e a casa 8, a casa 9 e a casa 11 do mapa natal,
que é Sagitário e Aquário. Então, a criança está tocando a visão, a criança começa a pensar, eu vou ser uma astronauta, eu vou ser uma bailarina. O que que a gente faz, né? Ah, tu não vai ser isso, não. Eu tenho uma amiga e cliente também maravilhosa, que ela, quando ela era criança, nessa idade, ela queria ser cantora. Ela cantava, dançava nas festas da família, pequenininha. E aí um tio dela falou, como é que tu vai ser cantora com esse teu cabelo feio? Aquilo ali marcou para ela. Nunca mais ela cantou. E ela se formou, ela é psicóloga hoje também. E depois, quando a gente vai estudando, né, as teorias, ela se recordou dessa lembrança que o tio dela marcou e ela nunca mais cantou. Ela sempre tinha receio de cantar e tinha vergonha do seu cabelo. Sempre ela amarrava o cabelo para trás, porque era um trauma que aconteceu. Porque é a hora que a criança está conectando com o chakra frontal, com a visão de futuro, o mundo abstrato daquilo que eu posso criar e fazer, frontal. É a hora também que a criança começa a ver amiguinhos imaginários, né? Porque abre, crianças têm tem a mediunidade, a criança é quem tem a mediunidade mais fantástica, né? Porque eles não têm crenças, eles não têm medo, não têm dogma. Quem coloca isso são os pais, são a sociedade, não porque os pais querem, mas porque eles foram ensinados assim. Então, se nessa criança ela começa a falar, eu vou ser uma astronauta, eu vou ser um médico, e vem um enviado, né, para não falar outra coisa, e fala, você não vai ser nada, você não vai ser isso não, você vai ser um vaqueiro, teu pai é vaqueiro, cria uma barreira, porque a criança ela não sabe falar, pô, quem não vai ser é tu, porque eu vou. A criança sabe falar isso? Quantas vezes vocês que estão aqui não já passaram por alguma situação quando era criança? Vocês conseguem se recordar de algum movimento que você estava fazendo alguma coisa, uma vizinha, um amigo, um tio falou alguma coisa que vocês ficou paralisado, que deu medo, deu vergonha? Isso empata essa vergonha de você trilhar o seu caminho hoje. Essa vergonha empata você de fluir. Dos 6 para os 7 anos, a criança está vibrando no básico do coronário, a sabedoria, a conexão. É ali, principalmente, que essa criança ela vai chegar, pode tem muitas crianças. Eu atendi um caso de uma alquimista que a gente troca muitos casos e a sobrinha dela estava falava muito com amiguinhos imaginários e ela começava a se morder, porque é um horário, né? É um movimento da criança que ela abre esse chakra coronário da cabeça. Então, muitos espíritos, se a casa, se o ambiente for pesado, for de briga, tem obsessores. E eles se alimentam da energia vital da criança. E aí acabam prejudicando ela. Então, é aí que tem que tomar um cuidado com as crianças, tem que tomar um cuidado com aquilo que você está falando, com as palavras, porque tudo é energia, tudo é vibração, e nós vibramos numa onda, não é à toa que nós falamos da alquimia na palavra. E aí a gente passa por esse primeiro chakra, ou esse primeiro setênio, dos 0 aos 7 anos. Então, a base dessa criança já teve trauma emocional, não soube, na hora que ele estava entendendo sua emoção, gritando, o pai mandou calar a boca, né? Bateu lá no mercado, não é desse jeito, o menino não chora, a mãe não quis dar a boneca, você vai ficar quieta, já tem trauma. Aí essa criança não recebeu amor, já tem, né? Não recebeu o carinho, o afeto que precisava. Então já tem ali outro trauma no chakra básico do cardíaco. Quando ela começou a perguntar, questionar as coisas, mandaram calar a boca. Ela já começa a ficar mais tímida. Quando ela vai para os 7, dos 7 aos 14 anos, ela está indo para o segundo setênio. É nessa idade que a mãe ela tem que ter um contato maior com o filho e com a filha. Porque o chakra esplênico é relacionado com a cauda da serpente da mãe, do nosso DNA materno. O chakra esplênico ele fala sobre a sensualidade, o amor.
Ele está relacionado com a casa 3 e a casa 5 do seu mapa natal, do mapa natal de todas as pessoas dessa e de outras galáxias. E a casa do conhecimento, é a casa do magnetismo pessoal, da liderança. E esse magnetismo, ela vem da mãe. Dos 7 aos 14 anos, essa criança está vibrando no básico, do esplênico do básico. Então, ela está descobrindo, eu sou menino, você é menina. Eu tenho pipiu, você tem menininha. Então, ela começa a se está começando a se descobrir. Então, ela entende o que é ela, o que é o outro. Então, ela já começa a ficar, a mãe já falou, ó, tem que tampar, né? Ela já começa a ficar com um pouquinho de vergonha, né? Ah, eu quero andar, começar a vestir calcinha. Quando ela vai de 7, de 8, de 7 a 8, de 7 a 8, de 8 a 9 anos, ela está vibrando do esplênico, na base do esplênico, do esplênico do esplênico. Então, é onde a sensualidade dessa criança está muito ativa. A criança, nessa idade, ela começa a receber, ela começa a exalar, aliás, os feromônios da mãe. Então, é uma idade de 8 a 9 anos que as crianças são mais abusadas pelos irmãos, né, que são curiosos, pelos primos, por pessoas, por pedófilos. Por quê? Porque a criança, ela está no chakra esplênico, é a sensualidade, a sexualidade, e o hormônio da mãe dela é uma vibração, é uma energia, e ela tem os hormônios da mãe, começa a se exalar. Então, é onde acontece mais abuso com as crianças. E às vezes acontece até dentro de casa. E aí, se acontece isso, aonde é que fica uma marca? Fica aqui, no chakra esplênico dessa criança, no corpo áureo. Então, se acontecer um abuso nessa parte, o que vai acontecer? Essa criança pode até apagar esse abuso da memória, que isso acontece muito, a pessoa não se lembra muito da infância. Então, quando ela não consegue se relacionar, ela não gosta que as pessoas toquem nela, e às vezes ela nem sabe por quê. Mas o que aconteceu lá atrás? O porquê esse medo, essa aflição? Conta talvez de um abuso, né? Quando essa criança ela vai para os 9 aos 10 anos, ela começa a vibrar no chakra esplênico do umbilical. E aí, ela vai começar a ligar com as suas emoções, é onde os meninos e as meninas começam, eu vou namorar com você na escola, né? Começa a olhar o menino um pouquinho mais bonito, porque a sensualidade e o emocional, eles estão juntos, e o chakra emocional, ele é muito, o chakra emocional, ele é muito aflorado, a gente está falando da casa 6 e da casa 2 no mapa natal. Então, nessa idade, se lá com 3 anos, essa criança ouviu alguma coisa que ela não é bonita, quando ela chega aqui nos 9, nos 10 anos, ela vai ver as outras meninas bonitas, ela vai continuar a se achar feia. Por quê? Porque lá no primeiro setênio houve um trauma. E aí esse trauma vai lembrar ela, aqui no campo áurico dela, que ela é feia. Então ela começa a não acreditar na sua sensualidade, que ela é bonita. Alguém fala alguma coisa para ela, ela se retrai, porque ela não consegue lidar com a sua emoção. Lembra do garotinho que foi lá, esperneou no mercado, o pai deu um safanão dele? É isso. Então, dos 10 aos 11 anos, essa criança ela vai vibrar no esplênico do cardíaco. Lembra que lá atrás, para essa criança, quando ela começou a falar, mamãe, eu te amo, papai, eu te amo, a mãe quase não tinha tempo, não dava muito carinho, muito toque. Nessa idade, as crianças, elas vão que estar mais abertas, elas vão abraçar mais amiguinhos, elas são a hora que ela fala muito com os coleguinhas que ama, só que pode ter um bloqueio, ela não conseguir se relacionar. Ela pode ser aquela criança que se isola. Aí você olha na escola e fala, nossa, por que fulano é isolado? Ele é tímido. Será que ele é tímido ou ele tem um trauma? Será que você foi tímida na sua escola e você é tímida até hoje por conta de um trauma ou porque você é assim? A maioria das vezes a gente fala, é porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você está assim. E aí vai subindo.
Dos 11 aos 12 anos, essa criança começa a vibrar no chakra laríngeo, é onde ela começa a falar, se expressar, começa a fazer as atividades da escola, começa a falar muito. Só que se houve trauma, essa criança já vai ser mais tímida. Dos 13 aos 14 anos, aliás, dos 12 aos 13 anos, ela vai passar para o chakra frontal também, esplênico, a sensualidade junto com o chakra frontal, a autoestima, o bem-estar do chakra esplênico. E aí é onde que essas crianças, ela talvez tenha uma ideia, só que ela não consegue falar para as outras pessoas, não consegue colocar, expressar aquilo que está pensando. Por quê? Porque quando ela foi falar que ela ia ser uma astronauta, falaram que ela não ia ser. Então ela bloqueia essa visão de futuro, ela começa a se colocar numa caixinha. E dos 13 aos 14 anos, ela está passando do esplênico do coronário. É onde, às vezes, ela pode sentir alguma coisa, ataque espiritual, ela pode ter muitas dores de cabeça, mas ela não entende, né? E os pais não entendem, porque já bloquearam lá atrás. E aí, depois, dos 14 aos 21, essa criança ela começa a vibrar no seu terceiro setênio, que é o chakra umbilical. E aí, o chakra umbilical, ela já passou por ele, lembra? No primeiro setênio, no chakra básico, ela estava formando esse chakra umbilical, formando a chakra básica, ela passou pelo umbilical para já começar a sentir aquela energia. Mas lá no umbilical, quando ela estava lá no básico, tocando esse umbilical, a mãe dela não auxiliou ela, porque não sabia também, coitada da mãe, né? Não podemos julgar, nem o pai, né? Então, não auxiliou ela para entender esse emocional, e essa pessoa, ela não vai conseguir o quê? Entender suas emoções. E aí, dos 14 anos aos 15, que os jovens eles já são os rebeldes, né? Por quê? Cara, eu estou sentindo tanta coisa, e como é que eu expresso isso? Como é que eu falo aquilo? Aí ele se isola. Aí os pais chegam e falam, por que fulano não fala? Por quê? Uai, como é que ele vai falar? Como é que a menina vai falar tudo que ela está sentindo se lá no chakra básico você não auxiliou essa criança? Então já tem aí uma dificuldade de lidar com as emoções. Dos 15 aos 16, essa criança ela já vai estar vibrando no chakra básico do esplênico. Então, vem aí os namoros de adolescência, vem aí a autoestima, né? Os adolescentes que se arrumam, tem aquelas meninas que falam, nossa, eu sou linda, os meninos que se acham bonitão, né? E tem as pessoas que se isolam, que se acham o patinho feio. Por quê? Porque lá atrás falaram que essa pessoa era feia. Então, olha o trauma lá de trás perseguindo a vida dessa criança, né? Quando ela vai para os 15, para os 16 para os 17, ela vai estar vibrando no umbilical do cardíaco. É nessa hora, lembra que a criança lá atrás não teve muito contato com amor, com toque, com afeto. Nessa hora ela pode querer ficar com alguém, namorar com alguém, porque a pessoa dá atenção para ela. Porque é a hora que ela está passando por esse chakra cardíaco, então alguém que deu atenção para ela vai falar, nossa, que legal esse cara, e ela vai começar a ser dependente daquela pessoa. É uma idade também que se você observar as crianças, os nossos adolescentes, né, subiu cerca de 78%, crianças que se cortam, né? Por quê? Porque as crianças se cortam hoje o braço, essas brincadeirinhas que tem, né? Da baleia azul que veio muito, por quê? Porque é para sentir, é como se quando ela se cortasse, ela sentisse a dor, mas aquela dor vem como um afeto, vem como algo que ela pode sentir. Por quê? Lá atrás ela não sentiu, e ela não consegue lidar com as suas emoções também. Então ela começa a se cortar. Olha que interessante, né? E a gente fala, nossa, mas isso é coisa da cabeça do povo. Não, isso não é coisa da cabeça do povo, isso é as nossas experiências. E as nossas experiências que nós vamos tendo, elas interferem diretamente na nossa vida. Será que você está trilhando o seu caminho com medo? Será que esse medo é teu ou ele foi passado? Eu vou falar para vocês, quando eu entrei na alquimia, depois de caminhar um certo tempo,
Eu sempre tive um bloqueio com meu pai. Na minha infância, eu era próximo dele, só que depois de um tempo afastei. Eu não conseguia, era como se tivesse uma espinha ali, sabe? Entre mim, entre eu e meu pai. E um certo dia eu era jovem, eu sempre fui Matusalém, né? Muita experiência. Então eu vivi, era à frente do meu tempo. Então, com 14 anos, eu já trabalhava, já dormia na casa de amigos. Uma vez, minha mãe, meu pai, quando descobriu que eu era homossexual, foi um amor comigo, me tratou muito bem, muito, muito tranquilo, nunca me bateu, me espancou por conta disso. Só que eu e ele tinha esse atrito. Então, com meus 14, 15 anos, eu estava dormindo uma noite na casa de uns amigos meus, a gente estava bebendo, né, enchendo a cara, que jovem faz isso. E aí, de madrugada, minha mãe me liga chorando. Minha mãe me ligou, Mato, meu filho, vem para casa, ai, meu Deus. Aí eu, na hora, a minha consciência falou assim, nossa, meu pai brigou com a minha mãe e eu vou lá expulsar ele de casa. Aí eu saí da casa dos meus amigos, fui correndo para casa, cheguei lá, meu pai dormindo, minha mãe chorando, Mato, eu sonhei contigo, um sonho horrível. E eu, sabe, e foi um sonho. E eu, na minha consciência, meu pai tinha brigado com a minha mãe. Passou-se tempo e eu e meu pai sempre com atrito. Ele falava uma coisa, eu dava outra. Eu falava uma coisa, nós não conseguíamos ter um diálogo. Era como se ele me espinhasse. E isso acontece nas questões da aula, tá? E aí depois, quando eu comecei no processo, né, da minha caminhada, quando eu renasci, quando eu comecei a tomar os florais, eu estava passando com uma terapeuta minha, e ela me passou, eu tenho Saturno retrógrado na casa 4. Ela me passou esse floral de Saturno, que é a casa, o chakra básico. Lembra? Nós passamos por ele de 0 a 7 anos, o chakra básico. E eu tenho Saturno retrógrado lá, com um desafio familiar. E é um desafio kármico também. Na astrologia alquímica e a kármica, a gente analisa isso. E eu tomei esse floral, e no dia que eu tomei ele à noite, que é o floral astrológico que nós tomamos à noite, eu sonhei um sonho que meu pai esfaqueava minha mãe na cozinha da minha casa. E eu acordei assim, meu Deus. Aí eu estava dormindo com o meu namorado, na época eu falei, meu Deus. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, eu sonhei que meu pai esfaqueou minha mãe. Ele, nossa, vai dormir. Era totalmente fora da casinha. E aí eu peguei e fiquei com aquilo na mente. No outro dia, eu me recordei de uma história que minha mãe tinha contado quando eu tinha 9 anos de idade. Minha mãe falou assim, Mato, sua tia, ela pegou e falou que o seu pai, os inimigos estão na família. Por quê? Porque se os nossos inimigos não virem na família, a gente não resolve a estreita. Então, minha mãe veio com meu pai, eu nasci no Espírito Santo, vieram para Rondônia, e aí minha mãe sempre me levou para a igreja. Eu fui criada assim, no berço evangélico, para não sair do trilho, né, minha filha? Porque eu, se deixar, eu vou, né? Fico doido, virava um doido. E aí minha mãe me levava na igreja todo dia, né? Tipo assim, na Deus e Amor. E aí minha tia falou para o meu pai que tinha um homem, como meu pai trabalhava, meu pai é motorista de ônibus, meu pai trabalhava, minha mãe me levava para a igreja. Minha tia chegou no meu pai, que é o Mariano calado, né? Ele tem sol na casa 7, então, tipo assim, Mariano bem calado, bem astuto. E falou que o homem estava dando em cima da minha mãe, né? Perguntou para ela se a mãe era casada. E aí, meu pai, eu tinha 2 anos nessa época. Eu chegava na igreja, disse que eu ajoelhava e ficava orando, né? Falando com meus mentores, só pode. Falando, meu Deus, me ajuda, hein? E aí, meu pai chegou, né? Minha tia falou com meu pai começou a molar um facão. Começou a molar um facão, um facão. E minha mãe falou, mas, amor, para que é isso, né? Porque tá molando? Não, para cortar umas carnes de porco. E meu pai falou, né, que ele seguiu minha mãe foi para a igreja, ele amolou esse facão, tudinho, passou uma semana amolando esse facão. E aí minha mãe foi para a igreja, e meu pai foi seguir minha mãe. Porque minha tia falou como estava cercando minha mãe. Meu pai falou, se ela tiver com outro homem, eu vou matar ela, o homem, e vou matar Mato. É o único filho dele, né? Mata também, mata todo mundo. E aí minha mãe foi, mas graças a Deus os mentores, era uma mentira.
Meu pai seguiu em nada. E depois, quando a mãe chegou em casa, meu pai contou para ela o que ia fazer. E ali, o que aconteceu? A energia, eu dormia com os meus pais. Meu pai estava tramando isso. Eu tinha 2 anos de idade. E essa energia, essa onda, eu falei, cara, ele vai me bater, né? Vai me matar, porque a hora ele me ataca. Então, no meu decorrer dos meus 7 até os 22 anos, eu sempre tinha um atrito. Por quê? Qualquer hora ele poderia me atacar. Então, a gente era ali, ó, não conseguia lidar. Quando eu tomei esse floral e eu lembrei dessa história, eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, a senhora lembra da história que a senhora me contou? Ela falou, lembro. Eu falei, então, eu sonhei essa noite que meu pai esfaqueava a senhora. E agora eu entendo por que meu pai e eu não damos certo. Aí eu conversei com a minha terapeuta e eu ia conversar com meu pai, só que não era a hora. Eu não achei o tempo certo. E aí passou alguma semana, na lua cheia em Câncer, meu pai estava me levando para o trabalho, eu parei meu pai na moto, aí eu falei, pai, o senhor se lembra que o senhor foi cortar minha mãe? E no dia que minha mãe me ligou chorando lá no Acre, quando a gente morava lá, que eu saí correndo, que ela sonhou aquele sonho pesadelo comigo, de um monte de bicho me atacando, me batendo. O senhor se lembra? Eu pensei que o senhor tinha batido a minha mãe, ou o senhor tinha brigado com ela, eu ia expulsar o senhor. Mas hoje eu entendo que era um trauma, porque o senhor queria matar minha mãe, e hoje eu te perdoo. E eu peço um perdão por toda a ruindade, tudo aquilo que eu machuquei o senhor. Nossa, aquilo ali, gente, quando eu falei aquilo, foi como se tirasse das minhas costas uma tonelada. Eu respirei, eu abracei meu pai. Foi a primeira vez que eu falei, pai, eu te amo. Nossa, dali para frente, meu pai, ele era muito preconceituoso com as questões das magias, da alquimia. Hoje, meu pai é meu maior fã, sabe? Hoje eu e ele tem uma relação assim perfeita. Porque eu me emociono quando eu falo isso, porque como um trauma, como uma energia, ela interfere a nossa vida. E isso em todas as nossas áreas, tá? Por isso é muito importante, quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de limpeza de DNA na alquimia, quando eu trato um paciente, quando outros alquimistas tratam também, a gente busca essa história. Porque a sua história, o básico, esplênico, umbilical, eles estão relacionados com o passado. Por que o passado? Passado solar e lunar. É tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais, com a minha mãe, que aprendeu com os pais, com as mães dele, que aprendeu com os bisavô, com as bisavó, com os tritaravô, que vem essa coisa tudo. A minha base, como é que eu inicio minha vida, a minha sensualidade, o meu magnetismo, quem eu sou, chakra esplênico, casa 5, casa 3, o meu emocional, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, tesão, então, quando a gente tem esse primeiro passado, esses 3 setênios, com algum trauma, e nós temos, e por isso a gente sempre tem que estar trabalhando, se observando, aí eles empatam o nosso caminhar. Porque eu preciso da base, eu preciso do emocional, eu preciso acreditar em mim. Se eu não tenho isso aqui, como é que eu vou ser próspero? Se eu não tenho isso aqui, como é que eu vou conseguir aquilo que eu quero? Se eu não tenho isso aqui, como é que eu me relaciono bem com um sócio, com um esposo? Por quê? Porque eu estou vivendo os traumas que foram passados para mim, para eu. Né? Deixa eu tirar o mim, que tem que tirar esses vícios de linguagem. E quando a gente fala do chakra cardíaco, que entra do 21 aos 28 anos, a pessoa, quando chega nos 28 anos, que é o quarto setênio, o chakra cardíaco é o quarto setênio, de 21 aos 28, esse é onde a pessoa encarna, ela começa a encarnar o seu espírito. Porque até os 28 anos ela está pegando as experiências para que ela possa trilhar e cumprir o seu propósito. Porque cada um de nós aqui viemos para cumprir um propósito. Você não veio aqui para passar, para cuidar dos filhos, para viver com os filhos, para viver com o marido, para viver com a família. Não. Você veio aqui para ter responsabilidade com o seu propósito e com a sua vida. É por isso que Capricórnio ele é o topo do nosso mapa. Ele nos cobra essa responsabilidade. Saturno também. Então, quando chega no chakra cardíaco, nós estamos falando do presente, porque é eu, casa 1 do mapa natal, e casa 7.
o outro. Então, é como eu vou para a vida, como eu me relaciono, como eu amo incondicionalmente, através desse amor, eu busco aquilo que eu quero. Só que, se eu vou passar pelo chakra cardíaco, é o chakra cardíaco que eu vou, 21 a 22, chakra cardíaco, o amor incondicional, vou passar pela base. Se a minha base é defeituosa, eu não vou conseguir expressar esse meu amor. Não vou conseguir falar, ter segurança para me relacionar. Quando eu passo dos 22 ao 23, chakra cardíaco do esplênico, a pessoa pode ter uma falta de autoestima, uma falta de amor, pode entrar em depressão. Por quê? Porque não acredita em si, porque não se ama, porque faltou esse amor. Aí vai passando por todo o chakra, vai passando pelo umbilical, o chakra cardíaco, a pessoa 23, 24 para 25, cardíaco do umbilical, as emoções, a flor da pele, é aí que entra as pessoas em depressão, é aí que as pessoas tentam suicídio, porque não conseguem lidar, tem aquela falta, aquela carência de se relacionar com o outro, não sabe o que é dela e do outro, pode se entregar numa relação fadada ao fracasso, ou pode tentar se matar por não se sentir amado. E aí depois, isso vai passando. Quando chega nos 28 anos, essa pessoa ela vai encarnar, o espírito encarna. E aí ela começa a receber todos os influxos que ela prescreveu na jornada do espírito. Lembra da nossa aula anterior? A jornada do espírito, o espírito vem para essa terra, ele traça tudo. Então, agora, de 28 até 35 anos, você tem que saber o que que você está fazendo aqui. O que que tu veio fazer? Ai, mas eu tô perdido. Tá, esse problema, esse trauma que você tem, esse medo, ele é seu? Aí ela vai vibrar no chakra laríngeo, que é o chakra laríngeo, dos 28 aos 35, é o chakra da realização. Para você realizar algo na sua vida, você tem que ter esse chakra fluido, rodando, girando, o poder da palavra. E aí, o que que acontece na maioria dos casos? Essa pessoa ela não tem esse chakra, ela não consegue se realizar financeiramente, não consegue se comunicar na sua relação. Por que não consegue? Porque tem um trauma. Lembra quando ela começava a expressar lá dos 4 para os 5 anos, começava a falar e mandava ela calar a boca? Como é que ela vai falar aquilo que ela quer? Como é que ela vai ter poder de materializar e trazer para o meio prático o seu ideal? Não vai. E aí, o que é que ela vai atrás, se ela não tiver uma base, o chakra esplênico? Eu confio em mim, é casa 5 do mapa natal, é Leão. Leão rege essa casa. Aí rege a casa 3 Gêmeos, o conhecimento, eu tenho conhecimento. Eu acredito em mim, então eu consigo materializar aquilo que eu quero. Mas se ela não teve, se lá atrás ela foi falada que ela não era bonita, se ela não tem essa autoconfiança, esse magnetismo, ela vai querer a aprovação do outro. Meu amigo, eu estou pensando em fazer bolo para vender. O que é que você acha? Ah, não. Que bolo, menina? Tem um monte de gente vendendo, eu acho que não é boa. Aí mata mais uma vez o sonho dela. Por quê? Ela busca essa aprovação. O que aconteceu lá atrás? Você está entendendo por que a gente tem que se entender? A gente tem que buscar essa autoanálise. Quando ela chega nos 35, nos 33 anos, que ela ainda está vibrando no chakra laríngeo, nós temos a primeira síntese, o primeiro desafio quando você está encarnado, que é a síndrome da crucificação. É onde a pessoa de 28 até 33 anos, mas bem necessário de 32 a 33, a pessoa ela se sente crucificada. Ela não vê saída na sua vida, ela acha que tudo que ela faz, ela perdeu tempo, ela olha para o passado e fala, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu estou fazendo? Ela se sente perdida, por quê? É a síndrome da crucificação. Então, é aí que a gente tem que ressignificar e trazer. Mas aí as pessoas não entendem, né? Aí o esposo, que a pessoa já vai ter casado, ou o amigo vai falar que é bobeira, a pessoa tá, ó, pilotando, né, as ideias. Então, essa pessoa não vai seguir a vida, ó, eu vou dar até fazer analogia, não tem quando a gente coloca no cavalo aquelas coisas assim, para o cavalo olhar só assim? É isso.
que aconteceu lá atrás? A pessoa só olha assim. Ela olha com o olho do pai, o olho da mãe, que nem é o olho do pai nem da mãe, é o olho do avô, da avó, que é da bisa, do biso, que, sabe? A pessoa não sabe quem ela é. Então ela se perde. E aí ela vai passando o laríngeo, né, em todos os chakras. Então aqui já estamos no quinto setembro. Depois ela vai entrar no sexto, que é do 35 aos 42, que é o chakra frontal, que é onde a pessoa tem que ter uma capacidade reflexiva. Esse chakra ele vai estar ativo. A visão de futuro, a visão de mundo, a ousadia. Nós estamos falando da casa 9 e a casa 11 do mapa natal. Nós estamos falando dos ideais. Nós estamos falando da ousadia, da percepção de futuro de Aquário. E a pessoa lá atrás, ela falou, nossa, eu quero ser um astronauta. Você vai ser um vaqueiro. Bloqueou. Como é que essa pessoa vai conseguir olhar para a vida dela e fazer uma ciência e falar, nossa, isso não, eu não quero para mim. Eu quero outra coisa. Eu quero galgar por outros caminhos. Ela não tem. Porque esse chakra, ele está corroído. Ele não está, girando. Ela não está conectando com o mapa dela. Tem um bloqueio aí. E dos 42 aos 49 anos, ela passa pelo sétimo, né? O sétimo setembro, que é o setembro do coronário. É a conexão com o divino, é a conexão com o todo, com o universo, com o Criador. É você entender que você é uma centelha divina e que você não veio aqui para sofrer. Mas quantas pessoas têm isso aqui travado? Quantas pessoas não conseguem discernir a realidade? Apenas caminham cegos pelaquilo que a televisão fala, pelaquilo que o pastor fala, pelaquilo que a vizinha profeta fala, e ela não busca realmente se conhecer. Será que isso que estão me falando é verdade? Será que isso que me passaram faz sentido para mim hoje? Será que ressoa dentro de mim? E aí ela vai. Quando ela chega nos 50 anos, ela volta de novo, ela passou pelos 7 chakras, os 7 setênios. Aos 50 anos, ela volta de novo, faz um 8. Sabe o símbolo do infinito? Ela retorna para o chakra básico. Se aos 50 anos essa pessoa estiver perdida na vida, ela separa do marido. Quantas pessoas vocês conhecem com 50? Separou, que todo mundo falava, nossa, eu achava que era para a vida, largou o filho de lado. Por quê? Porque está totalmente fora. Então, quando ela volta de novo, ela fica, nossa, eu quero viver, mas aí ela vai viver como? Será que ela está pronta a se conhecer? Será que ela está pronta para sanar os traumas? Ela vai viver de novo com aqueles traumas. E é interessante a gente falar disso porque como que a gente recebe essas informações? Vocês podem até estar perguntando, mas Matusalém, como que isso fala? É só uma fala? Não, vamos lá. Tudo que nós recebemos do exterior, os nossos 5 sentidos, o som, o cheiro, o gosto, o toque, tudo entra para nós, o som no nosso ouvido, o cheiro, a comida que tu come, tudo isso vai entrar dentro de nós em forma de luz. Os nossos neurônios vão transformar isso em forma de luz, e aí ele vai conduzir essa luz pela nossa medula espinhal, e essa luz, se você brigou com alguém, alguém te meteu a porrada, você meteu a porrada em alguém, e você ficou muito bravo, essa luz vai ser feita da cor vermelha e vai lá para o teu chakra básico, o chakra da vitalidade, da raiva, do instinto, um chakra bem animalesco. Então vai para lá. Se você comer uma comida, sabe aquela comida, um franguinho caipira com piqui, que tua mãe fazia, que quando você sente, quando você olha, você fala, nossa, aquece meu coração, é o frango da mãe. Aquela comida com amor que você olhou, que você sentiu, que lembra a sua mãe, vai ser armazenado no seu chakra cardíaco, na sua cor verde. Os neurônios vai transformar isso em sinapse. Essa sinapse, com essa informação, vai descer pela sua medula, vai caminhar pelo seu chakra cardíaco e vai se alojar na sua alma. Aí sempre quando você lembrar de piqui, vai vir a lembrança, o teu chakra cardíaco vai buscar essa informação, essa lembrança que é da mãe, que ela fazia, você vai falar, nossa, que delícia.
Da mesma forma como se tua mãe, né, te abandonou, não quis cuidar de você e você guarda aquele rancor que você foi criada com a sua avó. Então, aquilo ali você vai lembrar da sua mãe com raiva, com sentimento de desgosto, de ódio. O que é que isso vai fazer? Essa tua sinapse com aquela informação vai descer pela tua medula e vai para onde? Qual é a casa 1 e 7? É o cardíaco, é a casa do amor incondicional, e entra lá. A loja no teu chakra cardíaco, no teu campo áurico, na cor verde. E aí, tudo que você fizer, desculpa, tudo aquilo que você fizer, você vai sentir quando você lembrar da mãe, de alguma questão, quando você for se relacionar com o seu filho, está ali armazenado uma forma de rejeição da sua mãe, de ódio. Então, você acaba replicando isso incondicionalmente. Você começa a não se sentir amado e às vezes, amando a pessoa de uma maneira egoísta. Por quê? Está armazenado lá. E a nossa aura, nossos 7 corpos, né, eles são inteligentes. Eles trazem essas informações para você, que você armazenou errado, de forma de lembrança. Quem aqui? Vamos fazer aqui uma reflexão. Pensa no dia, numa alegria, no dia mais feliz da vida de vocês. Pensa aí, vamos pensar no dia mais feliz da nossa vida. Imagina esse dia, aonde você estava, com quem você estava, o que você estava fazendo, o que te deixou com ânimo. Está sentindo? Você consegue sentir a serotonina, a mesma emoção? Você vivencia isso tudo, não vivencia? Por quê? Porque o passado, futuro e presente, eles não existem. Eles acontecem tudo aqui, numa frequência vibracional. Então, quando você revive uma situação de abuso, que sua aura tem lá uma manchinha, lembra com 8 anos, 9, de 8 a 9 anos, a criança está vibrando no esplênico, do esplênico, e é onde que ela pode ter sofrido um abuso? Se ela revive isso, ela sempre vai atrair para a sua vida abusadores, pessoas que abusam dela, não só físico, mas na palavra, que deixa ela inferior. Por quê? Porque tua aura, você está vivendo aquilo. Tua aura está tentando trazer isso para você limpar, para você ressignificar. Então, quando a gente fala de questões de doença, quando um alquimista ele atende um cliente, e nós, eu, né, outros alquimistas, vamos atender, a gente busca a origem. Por quê? Porque você está revivendo agora aquele teu passado. É só você acessar. É por isso que é muito fácil a gente voltar no tempo e ressignificar o medo, ressignificar um trauma. Isso é fácil, muito fácil, mas a gente tem que querer. Então, a gente não pode esquecer que além da nossa aura, que é armazenado todas essas maravilhosas experiências, e as experiências também que nos trazem um ensinamento, porque, gente, não pense vocês que vocês são coitadinhos. Não pense que vocês estão aqui, ai, mas eu sofri tanto. Não. Ai, mas meu pai não me deu tanto amor, não me deu tanto carinho, por isso eu sou assim. Não. Ele te deu aquilo que você precisava. Você não está viva? Você não está vivo aqui, me assistindo hoje? Se não fosse o que você precisava para viver, você tinha morrido. Não é verdade? Eles deram aquilo que você precisava, ponto. Só que cabe a nós entender esses desafios que nós trazemos no nosso mapa, porque tudo isso está escrito no nosso mapa. E o nosso mapa ele é um guia para que a gente possa viver a nossa missão, cumprir o nosso propósito, as nossas missões, que nós temos várias missões, vários propósitos. Não é um. Não é só falar, a sua missão é essa. Não, é mentira. Você tem vários propósitos, várias missões. Todas as pessoas que passam pela sua vida, sejam elas boas, sejam elas ruins, você já tocou essa pessoa no passado em 1800 e 2000 antes de Cristo, na era 1. Você já tocou essas pessoas. Você está aqui para se ressignificar. Quantos de vocês se encontram com alguma pessoa que fala, nossa, essa pessoa não é meu sangue, eu conheci assim
pelo acaso, mas é como se fosse um irmão. Porque é uma pessoa que é teu irmão, uma pessoa que você tem afinidade, que você já viveu, e ela vai te auxiliar. Como tem pessoas, porque na Bíblia, né, está escrito, né, que os inimigos eles estão em casa. Por quê? Quantas pessoas você feriu na outra vida? Quantas pessoas você matou? Quantas pessoas você abusou? Você vem, essas pessoas, e você volta na mesma família. Jesus já falou, para nascer você tem que nascer de novo, é nascer mesmo, para ressignificar isso, para soltar esses bloqueios, essa dívida kármica, esse medo, essa raiva. Então, se a pessoa entrou na sua vida, o que que ela tem para te ensinar? O que que tem que aprender? Ai, mas me machucou. Machucou? Claro que machucou. Você está vivendo uma nova vida, uma nova experiência, mas o seu trabalho é ressignificar essas experiências e fluir. Você tem todas as ferramentas, você tem um mapa natal com 12 poderes, 12 poderes. Gente, eu estou falando para vocês, mapa natal, ele é uma ferramenta de poder. Nós temos poder na nossa vida, poder mesmo, sabe? A gente fala assim, pessoal, pode falar, mas você é doido. Sou, se você achar que eu sou doido, eu sou, porque eu faço na prática e depois que a gente entende, você começa a colocar esse poder que você tem em prática, tua vida flui. Não quer dizer que você vai viver no mundo de rosas. Pelo contrário, você vai entender as infinitas possibilidades de você vivenciar um mundo de rosas. Você vai conhecer e vai ter a possibilidade de destravar todos os desafios da sua vida, porque a vida não é branco e preto. A vida não é a menina é azul, o menino é amarelo, é rosa. A vida não é duas cores, não é 880. Nós, seres humanos, por conta dos dogmas, dos paradigmas, nós achamos que é isso. Ou eu tenho que ser totalmente assim, ou eu tenho que ser totalmente assado. Não. É infinitas possibilidades. E quando você entende isso, você libera, você vai soltando essas amarras, esse emaranhamento quântico que você faz, além da sua aura, que você vai armazenando todas as informações dessa vida e que você traz para você se ressignificar com as outras pessoas, para que você possa soltar. E outra, falando de soltar, muitos terapeutas, muitas pessoas acham que tem que curar o outro, tem que ajudar o outro, que é assim que se cura, né? Mentira. Você tem que curar a si. Você tem que melhorar a si. Você tem que se transformar você. Capricórnio fala Libra, Vênus fala para você ter o seu valor. Vênus de Touro, o meu valor, aquilo que é meu. Vênus de Libra, aquilo que é do outro. Eu sei o que é meu e sei o que é do outro. Eu não interfiro no outro e o outro não interfere em mim. Eu tenho que saber o que é que eu sou, meu valor. Capricórnio, ele vem e fala o quê? A responsabilidade pela sua vida. Não é pela vida da tua mãe, não é pela vida do teu filho. Você vai ajudar? Eu não estou falando que você não vai ajudar, pelo contrário. A gente está aqui para amar, e é amando que a gente auxilia as outras pessoas, mas para que eu possa sanar, eu quero ajudar todas as pessoas da minha família, ajude a si. Solte todas essas amarras, esses traumas, esses karmas, esses medos, essa angústia, essa negatividade que está dentro. Vai soltando, vai se conhecendo. Quando você se cura, você vai curando e vai desemaranhando todas as informações com o outro. E é aí que entra o nosso campo eletromagnético. Nós temos a aura, mas nós temos um campo eletromagnético, porque nós somos formados de quê? De átomo, não é? Próton, elétron e nêutron. E quando nós vamos criar qualquer coisa, é esse campo eletromagnético que atrai, é o torus, é o famoso torus. Você está no lugar certo, com a pessoa certa, e as coisas vão se abrindo, você está indo para o mercado, acha uma vaga, você está precisando de dinheiro, chega alguém e fala, olha, vamos fazer uma parceria aqui, pega tanto para iniciar. É torus, é esse campo, mas para que você possa ter esse teu torus, esse teu campo eletromagnético sanado, para que você possa fluir, ter aqui, ó, os contatos espiral tanto de cima, tanto de baixo, você tem que se limpar o seu campo áurico, as experiências que não são suas que você traz.
que você aprendeu, que foram passados para você. Deixa eu olhar aqui os comentários. Exatamente, Ana, é isso mesmo. Muitas pessoas passam pela nossa vida e nós já conhecemos aquelas pessoas, elas estão aqui para nos auxiliar, entende? Olha só, pensa como é que você pode criar algo. Aí você fala, vamos falar da lei de atração, vamos falar de física quântica. Nós temos um campo eletromagnético, nós podemos acessar várias realidades que nós queremos e nós podemos atrair aquilo que nós queremos também. Só que como é que eu posso falar, eu quero a prosperidade, eu sou próspero? Se dentro de você, tá vendo esse... Deixa eu descer isso aqui para baixo, tá me atrapalhando. Tá vendo esse desenhozinho aqui do cachorro olhando para frente por aqui agora? O que é que tem na frente? O homem está caminhando com o cachorro. Tem 4 árvores. O cachorro está olhando para as 4 árvores, para o sol, que é aquilo que ele está vivendo agora. O homem, ele quer, né? Esse homem é eu, é você, é os filhos. Ah, eu quero ser próspero, eu quero ser liberto, eu quero ter muito cliente. Mas você está emanando isso, mas no teu campo áurico está lá. Você não pode, você não é capaz, você não é bonito o suficiente. Como é que você vai atrair aquilo que você quer? Me conta. Não tem como. Tem que se limpar esse campo áurico. E eu vou dar uma tarefinha para vocês de casa. Olha como isso é maravilhoso. Vocês vão fazer, vocês vão identificar hoje. Hoje, muitos de vocês vão ser libertos. Hoje, muitos de vocês vão ressignificar muitas coisas que impedem vocês de ter a prosperidade, de ter uma vida harmônica. Vocês vão olhar para dentro de si e falar: o que que me impede hoje de ser aquilo que eu quero ser? O que que me impede? E você vai identificar, é o medo. Mas aonde foi que eu tive esse medo? Aonde foi que eu apareceu esse medo para mim? Pergunta. A nosso campo áurico, os nossos chakras, eles vai trazer para você a lembrança. E essa lembrança pode vir em sonho, essa lembrança vem em insights, essa lembrança vem com alguém te falando. E essa memória vem assim, ó, volta. É por isso que nós falamos da alquimia. Por que que nós somos alquimistas trabalhamos com a limpeza de DNA? Porque para limpar essas cacas, para limpar esses traumas, para ressignificar aquilo que não é nosso. Vocês já observam, como estudante, eu vou passar para vocês, nosso DNA, ele é enrolado em vários estones. Se nós pegarmos nosso DNA, abrirmos uma fita, ele tem 2 metros. Nós abrimos todo o nosso DNA dentro, ele vai daqui na Lua, ele dá 2 voltas na Lua, passa pela Terra, vai na Lua de novo e volta. Vocês sabem o que é isso? Olha o tanto de experiências que às vezes você nem é sua. Por que a gente fala de constelação? Por que a gente fala de apometria? Por que nos meus atendimentos eu trago, junto com a alquimia, apometria ou a registro kárstico? Por quê? A gente tem muita informação e essas informações atrapalham nós vivenciar. Gente, eu não conseguia. Eu falo para vocês, eu acho que o nosso exemplo é o principal. Eu tinha muito problema com meu pai, não só com meu pai, e quando eu tenho um problema com o pai, eu não consigo prosperar. Ó, se você tem problema com seu pai, você não consegue prosperar. Quem tem problema com a mãe e não tem com o pai, prospera, mas não consegue se sentir feliz, realizado. Então, o que está aí? Né? O que tem aí para ressignificar, para soltar? E aí, eu pergunto para vocês, né? E já fiz essa pergunta, né? Quais os medos que te impedem de realizar tudo aquilo que você deseja? Você vai perguntar isso para você. Você vai se questionar, qual é o meu medo? O que você quer hoje? O quê? A Nicole, o que você quer? Alice, o que você quer? Bernadette, Ivone, o que vocês querem? Pergunte para si. E fala, o porquê que eu não faço isso, então? O que me acontece? O que me aprisiona, que está agarrado aqui no meu DNA? Questione. E a resposta, ela vai vir. E aí, vocês vão, sim, se libertar. Vocês têm alguma dúvida, gente?
Ivone? Então, eu queria saber o seguinte, voltando lá no início, você falou dos chakras, da formação e tal. Quando a gente chega no fazendo uma relação com o mapa astral, a gente chega e entra lá pela matriz, ficamos lá 3 meses, Hum. né? Então, como é que isso se relaciona com as casas astrológicas? A matriz, ela se relaciona com a casa 10, 11 e 12. É os primeiros meses de gravidez espiritual. Então, ele entra na matriz. Primeiro mês, casa 10. Segundo mês, o espírito ele vai passar pela casa 11, que é a casa de Aquário, a ousadia. Casa 10, o espírito ele vem. O que é Capricórnio? Capricórnio, vamos pegar. Eu não vou entrar profundo porque tem curso para isso, tá, gente? Os cursos estão aí, vocês vão lá. Mas Capricórnio, o que ele fala, a grosso modo? Ele é o responsável. Quem conhece alguém de Capricórnio, pessoa que é séria, compromissada, quando o espírito vem, ele vem com uma missão. Cara, eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso tudo assim, certinho. Ele vai dando o comando pro ovário da mãe. No segundo mês, ele vai para Aquário. Aquário também é regido por Saturno, igual Capricórnio. Só que Saturno de Aquário é aquele Saturno que fala, cara, para de ser crica, que a gente vai chegar. Eu não tenho um caminho para me cumprir aquilo que eu preciso. Eu tenho vários caminhos. Eu posso fazer vários que eu consigo chegar lá. É a ousadia, a visão de futuro, aquilo que eu posso fazer que eu chego no mesmo lugar que o outro. Então, segundo mês de gravidez espiritual, vai dando comandos também com as infinitas possibilidades. Por que nós falamos de infinitas possibilidades? Porque nós temos vários caminhos. Esse caminho quem traz é a casa 11, é Aquário, na jornada do espírito, segundo mês de gravidez espiritual. E o terceiro mês de gravidez espiritual é a casa 12. É aonde esse espírito vai ter a fé, vai buscar todo o seu amparo espiritual, porque quando você desce aqui, você não vem sozinho. Você desce aqui, você vem com o seu guia, que não tem contato com você, mas ele fez todo o seu projeto para você descer. Tem os seus protetores e tem as pessoas que são os amigos que gostam de estar com você. Então, você canaliza essa força, canaliza essa fé, esse contato espiritual para que sempre você tenha a proteção e o auxílio dele. E aí, no quarto mês, é onde acontece a relação, e aí vai o espermatozoide com o óvulo. Um beijo. Então, é a casa 10, 11 e 12, Ivone. Então, esse momento, né, da realização, da incorporação, digamos assim, é Ares. Ares. Ares que é o guerreiro, que é onde o espermatozoide vai dar o pulo para entrar no ovo. Então, ele tem que ser um guerreiro para ele ir lá e conseguir. É Sim, Ares. sim, tá bom. E aí vai, né? E aí vai. A gente pode futuramente fazer outra palestra falando desse processo mais a nível biológico, como que ocorre junto com as casas, formação do embrião, os ossos, porque aí ali você vai entendendo como faz a maturação e como os arquétipos eles vão interferindo e se comunicando para a nossa formação também, tá bom? E Mas aí seria interessante para ver, sim, a herança genética, né? isso é isso. E ali também é mais para ver Como a é, genética. Isso é mais para quem é alquimista, né? Que quer se aprofundar. Aí eu até indico, tem curso já meio gravado para específico isso. Mas dá para a gente falar aqui também. Fazer uma live futuramente. Se todo mundo quiser, é só comentar. sim, é interessante porque, exatamente para nós, alquimistas, quando a pessoa vem com. Eu vejo muito nos grupos, né? As pessoas ainda estão naquela coisa alopática, né? Qual é o remédio, qual é o floral que toma para artrite? Qual é o floral que toma para sinusite? Quer dizer, a gente já sabe mais ou menos, né? Mas assim, tem que buscar essa herança, né? Exato. E, Porque, como e, eu e falei, você está falando.
nós temos, todos vocês têm uma história. Hoje a gente passou um pouquinho, né? Vocês vão se relembrar. Então, tudo aquilo que empata a doença, ela tem uma história. Então, a gente vai analisar a história. E na nossa consulta, quando eu faço um atendimento, não é só a causa. A gente analisa o espírito. Nosso espírito, gente, ele é linear. Aliás, nosso espírito ele é círcunflex, ele é um ovo, ele não é linear. Nós, em tudo, na enfermagem, na teologia, na alquimia, a gente aprende na escola linear, de modo linear. Mas quando a gente toca uma alma humana, principalmente terapeutas têm que ter muito essa consciência, nós estamos tocando um espírito. Eu não sigo o padrão. Eu, Matusalém, meus atendimentos, Ivone, né, alguns outros clientes também, sabe que eu não sigo o padrão. Eu vou pelo aquilo que a pessoa precisa. E ali a gente vai montando o tratamento, porque é a história. É onde o espírito quer olhar. É onde você precisa ir naquele momento. Então, a gente tem que desfazer, né? Eu acredito que agora, Plutão ingressando em Aquário, cada vez mais nós estamos adentrando, né, na era de Aquário, as pessoas estão despertando para acordar que não é um remédio, não é tratar ali o sintoma, mas é da onde vem esse sintoma. É por isso que vocês vão fazer essa atividade que eu passei para vocês. Quem se sentir em vontade, tá? Tem muita gente de vocês hoje, e quem vai assistir também vão se libertar muito. Essa imagem do touro sempre me causa espécie, né, como a gente diz. Reverbera em mim, né? Porque é tudo circular, né? As energias estão circulando, vai e volta, pega ali, vai para cima, vai para baixo. Então, isso me faz pensar que quando eu já há mais de 40 anos, eu falo dessa coisa que a doença tem história, né? Essa história que o Joel fala, eu já sei disso faz muito tempo em prática. Nos meus atendimentos, eu vou buscar a causa, né? Uhum. Mas agora eu estou pensando o seguinte, a causa, ela está mais evidente no mapa astral, com essa teoria dos setênios, né? Dá para ver, né? Assim, quando é que você decidiu adentrar a matriz? Daí já começa, né? A origem das... Exato, Ivone. Por isso, a astrologia é o meu carro forte. A astrologia é o que eu ensino, né, para os meus alunos, porque é uma ferramenta, assim, que mudou a minha vida e mudou a vida de milhares de pessoas. Inclusive, a gente vai ter uma aula futuramente sobre a travessia, é um convite a todos para ressignificar. Eu, mais uma astróloga, alquimista também, nós vamos trazer essa travessia, essa jornada do espírito pelas 12 casas. E aí eu vou postar no grupo para a gente já marcar essa aula com vocês, tá bom? Ótimo, tá Mais bom. alguma dúvida, ó? Ivone? Não, se deixar eu falar até amanhã. Que a cabeça mercurial vai que vai. Obrigada. Por nada. Mais alguém? Não? Gente, fico feliz que tenham gostado. Agora eu quero que vocês liguem essa câmerazinha para a gente tirar uma fotinha, né? Tem que tirar uma foto de vocês, né? Oi, Cláudia. Oi, Thaís. Oi, Ione, Leda, Margarete, Sônia, Ana. Maravilha ter vocês aqui. Bernadette, maravilhosa. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham aproveitado, gostado. Eu espero que tenha sido esclarecedor a aula para vocês. Dá um sorriso Muito para todo boa. mundo. Arrasou! Gente, ótima semana para vocês. Vocês não vieram aqui à toa, tá? Tem um propósito para cada um de vocês. Lembre-se que quem recebeu está aí no teu campo reverberando. Eu sempre trabalho com ancoramento, então todas as minhas palestras, elas reverberam em vocês e trazem a ressignificação para aquilo que vocês precisam. Se vocês precisarem de auxílio também, meu telefone, vocês têm um grupo, mas tem meu telefone, pode me chamar. Estou disponível caso vocês precisem de algum auxílio, tá bom?
Um beijo a todos, ótima noite, ótima semana cheia de bênçãos. Amém para você, para todas nós, que a gente possa reverberar esse conhecimento, né? Obrigado, querida. Gente, boa noite, tá? Vou me despedindo de Boa vocês. noite. Beijo Boa grande. noite. Obrigado, Boa noite. Matusalém. Boa Claudinha, noite. um beijo especial. Foi muito bom o nosso encontro também, né? Querida, Adorei. querida, querida.